O martelo ainda não foi batido, mas o São Paulo ficou à frente do Vasco pela contratação de André Silva. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes dessa história e te atualiza também sobre uma parceria que está perto de ser firmada entre Corinthians e Bayer Leverkusen. O que Dudu, atacante do Palmeiras, foi fazer em Frankfurt, na Alemanha? Te atualizo também sobre o novo salário de Hulk, sobre times de São Paulo e do Rio de Janeiro fazendo feio nos campeonatos estaduais, sobre a situação de Rafael Cabral no Cruzeiro, as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo, além desse canal no YouTube, também sou blogueiro do R7, comentarista do 98 Esportes e com participações no Band Esportes e na TV Bandeirantes. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações para receber avisos quando tiver vídeo novo ou live. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal da Nicola. Quero te atualizar sobre os jogos dos brasileiros na pré-Libertadores da América nessa semana. Nessa terça-feira tem o jogo da volta entre Red Bull Bragantino e Águilas Douradas, empate no jogo de ida. O Red Bull só precisa vencer para passar de fase, essa é a minha aposta. Na quarta-feira, Botafogo e Aurora. Botafogo super favorito, mesmo depois do empate 1-1 no jogo na Bolívia. Uma boa sugestão para você, uma aposta dupla, dependendo das vitórias dos dois times brasileiros para conseguir uma cotação um pouco melhor. Para participar no XBET, você já sabe, né? Clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro, só não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para te deixar super bem informado. A primeira informação é sobre o Santos, que garante ter recebido um comunicado da FIFA liberando ele daquele transfer ban. Só para lembrar, na semana retrasada o Santos sofreu uma punição e ficou impedido de registrar jogadores por causa de uma dívida entre 4 e 6 milhões de reais com o Fabian Bustos. A quitação se deu na última sexta-feira e o Santos alega estar livre desse problema. Já o Atlético Mineiro corre contra o risco de ter seu pior aproveitamento de pontos na primeira fase do Campeonato Mineiro nesse século. Se o Atlético empatar ou perder contra o Ipatinga na última rodada, terá a pior campanha já feita pelo próprio Galo desde o ano de 2001. Até agora as piores, ou a pior campanha é de 2018, quando o clube teve só 54% de aproveitamento. Se empatar contra o Ipatinga, o Atlético termina com 50% de aproveitamento. Se perder, vai terminar com 46%. Ainda que perca, a tendência é que o Atlético passe como líder do seu grupo. Bora te atualizar sobre a busca do Botafogo por um novo técnico. A morte da mãe de John Textor, que ocorreu durante o fim de semana, prejudicou as buscas. O Textor paralisou todas as conversas e é ele quem está conduzindo esse processo para cuidar do enterro da mãe. Diante desse cenário, o Botafogo deve retomar sua busca por um novo técnico a partir dessa segunda-feira. Detalhe importante, o Botafogo não tem pressa, não quer ter um técnico de forma imediata. O objetivo é encontrar alguém que possa dirigir o clube a médio e longo prazo. Bora te atualizar sobre uma curiosidade envolvendo o Fortaleza. Kervin Andrade, atacante de 18 anos de idade, acaba de ser convocado para a seleção principal da Venezuela. É a primeira vez que um jogador que atua no futebol cearense é convocado para uma seleção principal. Atleta que chegou para essa temporada tem bons números com a camisa do Fortaleza e vai defender a Venezuela nas duas próximas datas FIFA. Quero contar ainda que o Al Hilal de Jorge Jesus venceu mais uma nessa segunda-feira, 2-0 contra o Al Ettifaq, 24ª vitória consecutiva. O time do JJ está 3 vitórias de se igualar ao Denil Santos, que é o recordista de vitórias consecutivas, foram 27 vitórias. A saideira do giro de notícias é do Vasco. Payet está fora da partida dessa terça-feira contra o Marcílio Dias pela Copa do Brasil. O meia atacante francês tem um quadro de suspeita de Covid e nem viajou com o restante do elenco. Bora falar agora sobre a situação de Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, que andou falhando em momentos decisivos. Não foi bem no clássico contra o América, participação no primeiro gol. E foi mal no lance que determinou o primeiro gol do Souza, na eliminação da Raposa na Copa do Brasil, logo na primeira fase, uma enorme catástrofe. E eu queria contar para vocês sobre um papo que o Ronaldo Fenômeno, dono da SAF do Cruzeiro, teve recentemente com um dirigente de um clube paulista. Vou evitar falar o nome dessa pessoa, até porque ela me pediu off, mas nesse papo entre o Ronaldo e esse dirigente paulista, o Ronaldo demonstrou muita preocupação em relação à pressão que existe em cima do Rafael Cabral. Pressão que vem de torcedores, de conselheiros e especialmente de torcedores
há uma desconfiança grande em relação ao goleiro de 33 anos de idade. Curiosidade, Rafael Cabral tem hoje um salário, ou tinha um salário de R$ 240 mil mensais. Muito menos do que a maioria dos seus concorrentes, só a título de comparação, o Rafael, goleiro do São Paulo, ganha na casa dos 700 mil por mês. No início da temporada, o Santos tentou a contratação do Rafael Cabral, o Cruzeiro disse não para a oferta e melhorou um pouquinho da condição do atual goleiro cruzeirense, que deve ganhar na casa dos R$ 300 mil mensais. O vínculo dele só se encerra em dezembro de 2025, jogador que está desde 2022, um dos mais antigos de clube, sempre 13 partidas disputadas. Ninguém no Cruzeiro cogita a busca por um outro goleiro, mas tem essa situação do próprio Ronaldo percebendo um clima de muita instabilidade para com seu camisa número 1. Se gosta do Rafael Cabral, usa o espaço para comentários e deixa a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Hulk, que teve na semana passada o anúncio da sua prorrogação do contrato. Queria acrescentar em cima dessa notícia. O vínculo, que terminaria em dezembro desse ano, foi estendido até dezembro de 2026, ou seja, mais 2 temporadas. E por isso o Hulk teve direito a um aumento salarial. O atleta, que ganhava na casa de R$ 1.400.000 por mês, passará a ganhar a partir desse mês R$ 1,5 milhão mensais. Nesse momento nem parece um reajuste tão alto, mas especialmente em 2025 e em 2026, quando a idade deve ser um fator decisivo para a queda de produção do Hulk. Imaginar que ele vai ganhar R$ 1,5 milhão é algo bastante importante. Jogador que é muito decisivo. A passagem dele é absolutamente vencedora. O grande craque do time, responsável pelas principais conquistas nos últimos anos, multa rescisória de 50 milhões de euros ou 270 milhões de reais. Só a título de comparação, quero colocar o Hulk em relação a outros salários no futebol nacional. O mais bem pago hoje é o Dudu, R$ 2.100.000 no Palmeiras. Logo abaixo dele aparece Yuri Alberto, R$ 1.700.000 por mês no Corinthians. O Gabigol aparece com R$ 1.600.000 mensais. Depois Rames Rodrigues, Lucas Moura, De La Cruz e Paulinho, ganhando R$ 1,5 milhão, o mesmo salário do atacante atleticano. Bora. Só uma coisa curiosa. Apesar de a renovação do contrato do Hulk ter sido assinada na semana passada, toda a condução desse processo de extensão do vínculo havia sido feita pelo Rodrigo Caetano, que é novo diretor de seleções. Ele só não participou do momento da assinatura, mas encaminhou todo o acordo. Bora falar agora sobre clubes do Rio e São Paulo. E os grandes têm tido dificuldade no estadual. A gente não terá um grande nas semifinais do Campeonato Carioca e é grande a chance de não termos um grande nas quartas de final do Campeonato Paulista. O grande fora no Carioca será Vasco ou Botafogo. O Flamengo é o primeiro colocado, o Fluminense é o segundo, Nova Iguaçu é o terceiro. Esses três já estão garantidos na fase semifinal. O Vasco com 17 pontos, o Vasco com 19 pontos e o Botafogo com 17 lutam pela última vaga. E aí uma curiosidade, nos últimos 8 anos, só em 2022, os 4 grandes foram semifinalistas. Em todos os outros anos, alguém acabou deixando ou ficando fora. Às vezes, em alguns casos, até 2 grandes ficaram fora. Em São Paulo, a gente deve ter pelo 4º ano seguido um grande de fora das quartas de final. Vale a lembrança de que no Campeonato Paulista, os 2 melhores de cada grupo, ou seja, os 8 primeiros passam para a fase de mata-mata. E o Corinthians é o mais ameaçado entre os grandes, tem só 10 pontos, 4ª colocação do seu grupo, 4 pontos atrás da Inter de Limeira e do Mirassol. Se a Inter vencer o São Paulo no meio de semana, o Corinthians estará fora. E aí seria o 4º ano seguido sem um grande, porque em 2021, em 2022 e em 2023 o Santos não conseguiu passar para a fase do mata-mata. Bora te atualizar sobre André Silva. Contei para vocês com exclusividade na manhã dessa segunda-feira que o Vasco havia se acertado com o Vitória de Guimarães, dono dos direitos econômicos do atacante, mas a preferência do André Silva era jogar no São Paulo, certo? Ao longo do dia, essa notícia foi se confirmando e o Vasco não desistiu de forma oficial, mas praticamente descartou a contratação do brasileiro de 26 anos de idade. São Paulo está bastante animado com a chance de contratar o André Silva, especialmente depois de o André dizer ao Vasco que dá preferência ao São Paulo. Já havia contado para vocês pela manhã, que o fato de estar muito perto da sua casa, ele mora em Taboão da Serra, o fato de disputar a Libertadores da América e o fato de ter a chance de jogar num grande clube de São Paulo, tudo isso acabou pesando para que o André preferisse o tricolor em detrimento do Vasco da Gama. Falta, porém, um acerto entre o São Paulo e o Vitória de Guimarães. São Paulo já concorda em pagar os 3,5 milhões de euros que o Vasco havia prometido, só que o São Paulo gostaria de fazer o parcelamento dessa grana, alegando que não tem fluxo de caixa para quitação à vista. O Vitória de Guimarães preferiria que esse negócio fosse feito
à vista, com pagamento imediato. As partes tentam chegar a um acordo, mas o André Silva já se posicionou de forma definitiva, dizendo que quer jogar no tricolor paulista. O São Paulo tem até dia 7 de março para registrar o atleta, quando se encerra o prazo de inscrições para reforços dos times da Séries A e B do Brasileiro nessa primeira janela de transferências. A segunda reabre apenas na metade do ano. Para falar agora sobre o Corinthians e essa parceria com o Bayer Leverkusen. Notícia que agitou a manhã dos corintianos nessa segunda-feira. Calma, não se trata de nenhuma grande parceria. Corinthians e Leverkusen se aproximaram nos últimos tempos por conta de Paulo Sérgio, ex-jogador do Timão, hoje comentarista do programa Mesa Redonda da TV Gazeta. Ele foi atleta do Bayer Leverkusen, também jogou no Bayern de Munique, hoje é embaixador do Leverkusen e eventualmente também observador técnico do time alemão no futebol na América do Sul. No ano passado, antes mesmo de o Augusto Melo se tornar presidente do Corinthians, enquanto ainda era só um candidato, foi o Paulo Sérgio quem estreitou as relações do Augusto com dirigentes de clubes alemães. Ele teve até a oportunidade de visitar o Bayern de Munique, enfim. E essa relação do Paulo Sérgio com o Augusto segue muito próxima, a ponto de nessa terça-feira estar marcado um encontro entre dirigentes do Corinthians e do Leverkusen para combinar uma parceria que vai funcionar para troca de experiências no futebol masculino, no futebol feminino e também nas categorias de base, troca de know-how. Talvez eventualmente o Corinthians até possa mandar funcionários para a Alemanha, receber funcionários do Bayer Leverkusen, não em caráter definitivo, mas temporário, para que essas pessoas possam entender um pouquinho da cultura, dos modelos e dos costumes de cada um dos países. Só para arrematar, essa negociação não envolve grana e trata-se de um acordo, um grande acordo que não vai ter grande efeito, pelo menos na teoria. Só para arrematar em relação ao Corinthians, Timão torce contra a Inter de Limeira no confronto dessa quarta-feira contra o São Paulo. Em caso de vitória da Inter, o Corinthians estará eliminado do Campeonato Paulista. Timão que precisa tirar 4 pontos de desvantagem em relação à Inter de Limeira e também ao Mirassol, e só faz mais 6 pontos, só tem mais 6 pontos em disputa. Quero fechar o vídeo para te explicar por que Dudu, atacante do Palmeiras, postou uma foto ao lado do seu empresário André Cury em Frankfurt, na Alemanha. A postagem gerou dúvidas, preocupações de torcedores do Palmeiras. Será que o Dudu foi para lá para fechar alguma negociação? Não, calma. O Dudu está em reta final de recuperação depois de passar por uma cirurgia. No dia 27 de agosto do ano passado, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho. Período de recuperação longo, a tendência é que ele volte na segunda quinzena do mês de maio. Está na reta final de recuperação. Recentemente, em 7 de fevereiro, voltou a trabalhar dentro do campo. E o Palmeiras liberou o Dudu para passar alguns dias na Alemanha para visitar a fábrica da Adidas. Em março do ano passado, o Dudu passou a ser garoto de propaganda da empresa de fornecimento de chuteiras. O acordo antigo do Dudu era com a Nike e por conta dessa mudança, o Dudu conseguiu essa vaga na agenda para viajar até Frankfurt. Não é bem Frankfurt, é uma cidadezinha pequena da Alemanha onde está a sede da Adidas. Ele vai inclusive aproveitar essa viagem para tirar o molde do seu pé para o desenvolvimento de uma chuteira específica para o Dudu. O Dudu explicou para o Palmeiras que isso vai lhe render uma vantagem no dia a dia de treinos e jogos, e diante desse cenário o Palmeiras concordou em liberar o atleta. Nada mais do que isso, Dudu voltará a jogar pelo Palmeiras a partir do mês de maio, e a ideia é recuperar esse tempo perdido. Dudu, que não costumava se machucar, teve lesão mais séria da sua carreira e volta muito em breve. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra às 7. Tem programa do Nicola. Abraço, tchau!